eu sou a doutora Elizabeth Rocha, especialista e mestre em ortodontia, e sejam bem-vindos a mais um Aerocast. Ela é dentista, faz mestrado, é casada, mãe de 2 gatos, Perigo e Elie, trabalha em 12 consultórios diferentes, não no mesmo dia, mas facilmente uns 3, 4 no mesmo dia. E ainda está tirando a sua carteira de habilitação. Hoje vamos conversar com Mayara Salvador. Oi, gente, tudo bem? Prazer. Tô bem feliz de estar aqui. É minha primeira vez estreando aqui no Pod, então também tô um pouco nervosinha. Não, é um bate-papo, é uma conversa aberta, livre, enfim. Queria conversar um pouquinho com você, primeiro dessa rotina sua doida, né? Mas eu queria, antes disso, começar o porquê da escolha da odontologia e você já linkar para mim como foi a escolha da sua especialização. Porque eu acho que ela também dita muito o fato de você trabalhar em outros consultórios. É isso? A escolha da odontologia é muito engraçada, porque eu morria de medo de dentista, eu tinha pavor, eu tremia, eu suava, odiava dentista. Eu falo muito isso, assim, só uma breve pausa. Nós somos dentistas, mas também não somos pacientes, então a gente também passa somos seres humanos, né? Então tá tudo bem. Eu morria de medo, mas eu trabalhava em outro local e, enfim, por outros motivos, eu sempre precisei trabalhar desde muito nova. E foi a única possibilidade que eu encontrei para poder ajudar em casa. E aí eu fui. Aí minha prima virou para mim e falou assim, olha, é o seguinte, tem uma vaga aqui de auxiliar, você topa? Eu falei, num topo. Consultório odontológico. Nem perguntei onde que era, eu falei, topo. Eu preciso de trabalho, qualquer preciso coisa. de dinheiro e fui. Morria de medo, passava mal, primeiro mês, segundo mês, eu nem cogitava fazer odontologia, eu queria fazer estética na época, ou jornalismo, para você ver como a cabeça estava ótima na época. Bem centrada. Bem centrada, um objetivo muito focado. Mas depois, conforme eu fui trabalhando, eu me apaixonei pela odontologia. E sempre foi nessa época muito difícil em relação financeira. Eu sabia que era um sonho, talvez, na época, impossível. Porque antigamente as faculdades eram mais caras, muito né? Mais caras. Hoje em dia, eu acho que flexibilizou um pouco mais. E ainda tinha a possibilidade do público. Só que na odontologia, o problema está o material. Então, uma vez que eu poderia fazer o público, eu não tinha dinheiro para pagar o material. Então, eu fiquei nessa gangorra, o que eu faço? Então, eu me preparei, fui pro vestibular, prestei, passei. Deu errado. Deu errado. Por que deu errado? Na época, a gente tava com questões políticas da época e muitos contratos do FIES foram cortados. E o meu foi cortado na época. E você passou com o FIES. E aí, depois você não conseguiu... Eu fiz 8 meses de faculdade e foi cortado o meu contrato, e ou eu pagava a faculdade ou eu fingia que não tinha entrado. Se eu era FIES, logo eu não tinha dinheiro. Aí eu cortei e voltei do zero. Prestei de novo. Você não conseguiu nem abonar esses tempos que você fez? Não, porque 8 eu teria meses. Que pagar. Ah, tá. Então eu troquei e voltei do zero de novo, Enem de novo, e voltei do zero, FIES de novo, e aí deu certo. Isso é vontade de fazer odontologia? É vontade de querer mudar de vida. Vontade de querer proporcionar o melhor pra mim e também, na época, pra minha família. Sim, sim. Conforme eu fui trabalhando no consultório, lá tinha uma endodontista e foi o meu primeiro contato com o tratamento de canal. Então, ela me deixou fazer o procedimento em um dente extraído. Então, naquele momento, nossa, foi a primeira sensação de você mexer em alguma coisa. Antes de você fazer isso na faculdade? Antes de fazer na faculdade. Eu não tinha nem começado a parte prática. Então, assim, foi nossa, eu não tinha visto nada da matéria, mas foi o que me chamou. Aí, fui fazendo as matérias. E quando chegou ainda a parte de tratamento de canal, coincidiu da parte teórica, eu ter me apaixonado. Você também gostou. E também os professores. Os professores foram para mim o total diferencial. Eu sou
apaixonada pelos meus professores, eu trabalho ainda com meus professores da época da graduação. São pessoas que eu falo que eu levo para minha vida e que se não fossem eles, eu hoje não estaria onde eu tô. E lembro que isso também na parte de impulsionamento, de te dar o norte, né? Sim. Você fica muito perdido. Olha, você fala assim que você sai da faculdade. Assim que você sai da faculdade, você é imaturo, tem a experiência da vida, toda a vivência da faculdade, você trabalhar até a faculdade, é tudo muito intenso, tudo muito grande. A sua faculdade foi período integral? Não. Não, foi noturno. Foi noturno, tá. Aí, na época, eu trabalhava. Você vai entender um pouquinho, porque eu trabalho também em 12, porque eu nunca trabalhei em um lugar só. Me espanta esse 12 consultores, eu não dou conta de um, quiçá de 12. Se eu te falar que eu dou conta, eu não dou conta, mas a gente vive, a gente vai indo. Que nem a Dori, continue. Só vai. Ótimo lema. Nessa época que eu comecei, tava na graduação, eu trabalhava com reforço escolar da época, então eu sempre fui nerd. Então, Você dava aula para as crianças em reforço escolar? Não, eu sempre, por exemplo, monitoria. Então eu sempre dava aula para as pessoas que estavam no ano anterior a mim e que tinham pegado o exame, alguma coisa assim. Na própria faculdade? Na própria faculdade. Eu dava essas aulas, eu trabalhava também como auxiliar. Alguns finais de semana, o meu esposo tinha um restaurante, eu trabalhava também no restaurante, até sexta, sábado e domingo. E teve uma época, no finalzinho, assim, eu trabalhei em shopping. Então, eu fui gerente numa época de shopping, então eu trabalhei também em shopping. Então, todos esses trabalhos eram para te ajudar a pagar a faculdade, era isso? Era para pagar o material. Porque o trabalho de auxiliar, eu conseguia pagar a minha parte consumo de... Meu pai estava doente na época, então eu conseguia ajudar de alguma forma. Comida e afins. Sim. E aí, a outra parte era para... faculdade. Que era faculdade. O material é muito caro, né? E tem que comprar durante a faculdade. Os professores exigem, e se você não compra, você não entrega, e aí você não passa de ano, e aí, enfim. E aí tudo acarreta, né? Tudo fica pausado. E é engraçado isso nessa época. Eu falo porque, assim, minha vida, gente, foi um looping, uma roda gigante o tempo todo, né? E nessa mesma época, falando do material, era um custo, né? Era sempre o mais barato que dava. E eu lembro que eu comprei, na época, tava na área de pério. A gente tava prestes a fazer a prova. E foi uma época onde meu pai tinha acabado de falecer. Então, não tinha pausado, fazia um mês que meu pai tinha falecido e eu continuei na faculdade por conta dos meus professores, foram os grandes impulsionadores. Que deram força para continuar. Me deram força. Uma das professoras ficava até meia-noite comigo no celular, às vezes. Saía da faculdade, me ligava o caminho até chegar em casa e falava, não, você não pode desistir, e sempre me dando esse alento. E nessa época que eu perdi meu pai, eu morava com ele e eu fui me mudar. Me mudei e o que aconteceu com a caixa de material? Não sei. Perdeu? Se perdeu no meio do caminho da mudança. Eu não tinha material para fazer as provas. Aí eu lembro que eu cheguei nessa professora de pério, que também foi um anjo na minha vida, e falei, olha, vou ser bem sincera, minha vida tá assim, eu não... Isso, e chora, isso, aquilo, chora, e... Aí ela falou assim, olha, eu preciso de um dia. Ela pegou, falou com os fornecedores e ela me deu todo o material. Que legal. Todo o material. Eu fiz a prova e eu consegui ainda ficar com o material para continuar o curso. E foi uma professora de pério? Foi uma professora de pério. E você não escolheu fazer especialização de pério? Eu gosto muito de pério. E por que você escolheu fazer ainda? Eu gosto muito de pério e ela tem um envolvimento talvez foi o primeiro também. Totalmente. Todas as especialidades têm envolvimento, elas se linkam e se ligam entre si, não existe nada isolado, né? Sim. Todas as especialidades dentro da área da odontologia, elas são complementares. E você falou assim, que o primeiro contato mesmo, antes mesmo de você fazer na faculdade, você fez no consultório que você trabalhava, num dente extraído, a endo. E aí você já falou assim, não, é isso que eu quero? Eu vou fazer endo? A endo eu sempre amei, mas
a segunda opção era porque... Só para quem não sabe, desculpa, eu não sei se a gente explicou aqui, a especialidade de endodontia é que trata o canal. Então, quando aquela pessoa sente aquela dor forte, que tem que fazer canal no dente, quem vai tratar é o endodontista. Eu falo muito sobre isso porque você lida com um lado muito dolorido da odontologia. Sim. É muito onde a gente da área da saúde tenta evitar ao máximo o dente dar canal, né? É claro que a gente prefere ainda fazer um tratamento de canal do que chegar à extração. Mas é uma parte que o paciente realmente ele tem uma sintomatologia dolorosa, ele não tá feliz, né? Mas também a partir do momento que você consegue tirar essa dor é uma gratificação imensa, né? Exato. Partir um pouco da sua escolha, como é que foi? O que você acha que você falou assim, não, vou fazer endo? Eu pensei também na pério, só que a pério ela envolve muito essa parte de tecidos moles. Gengiva, periodontia, que vai cuidar dos tecidos de sustentação do dente. Então, gengiva, osso. Então, essa área de mucosa, gengiva, eu tenho muita aflição, pra ser bem sincera, assim, eu não gosto de manipular. Então, por isso, eu deixei a pério. Mas a parte teórica... A pério é mais sangrenta também, sim, né? A endo é menos. E a endo é aquela coisa de você proporcionar, além, isso eu acho que pra mim foi um dos pilares. A pessoa chegar toda traumatizada, com dor ou com trauma mesmo de antigamente, dos procedimentos de anestesia, de dentista, chegar com trauma e você conseguir dar um norte, conseguir remover isso com as suas próprias mãos, eu acho que é um gostinho que não tem como, em palavras, eu conseguir colocar. É um sentimento. Então, foi uma relação, um casamento, assim. O que eu quero só deixar aqui pra gente, né, é isso, é a importância de você tomar muito cuidado na escolha da especialidade, porque às vezes você deixa se levar, às vezes porque é um professor muito legal, mas às vezes a matéria, como você é um professor da pério, uma professora super legal, mas a matéria em si não conversava com você, né? Sim. É uma que você não gosta, então tomar esse cuidado. E também ao contrário existe, né, professores às vezes que você não gosta, que você não se identifica, você não gosta do jeito dele lecionar, do jeito dele explicar, mas às vezes é uma especialidade que tá super de acordo com o que você gosta de fazer, então também ter tomar esse cuidado, né, de não deixar se influenciar pelo professor, né? Ter outras áreas que nem você teve, se você fazia estágio, né? Então, em outros estágios, ter outros estágios dessas especialidades para ter certeza do que você gosta e do que você não gosta de fazer. O que dita muito na odontologia, acho que também na área de saúde, é a prática. Então, você pode ser o rei da teórica, mas a prática que vai mandar. Se você quiser clinicar, sim. E aí até eu ia falar com você sobre isso, você decidiu fazer mestrado agora, focado em endodontia? Focado em endodontia. Eu tô com um pezinho em medicina, tô tentando dar uma fugida da medicina, mas eu tô com um pezinho lá. Mas querendo cursar medicina? Não, mas o meu tema, ele tem algumas relações vertentes para médicos. Então, eu tô ainda tentando fugir desse tema, mas ele vem em outro lado, ele me abraça de outro lado. Porque o ser humano, ele é isso, né? O dente não tá separado do corpo, então não tem como a gente, às vezes, falar só de dente sem falar de outras estruturas que vão, sim, se conversar com a medicina, né? E exatamente tanto que em outros países, a odontologia é uma especialidade da medicina, né? No Sim. Brasil, em alguns países, ela já é totalmente separada, mas em muitos ainda você faz medicina e se especializa em odontologia. Né? E é engraçado que esse tema do mestrado tem muita ligação com estresse, porque eu tô entrando nas pesquisas em relação às dores que são de origem de canal, origem endodôntica, e dores miofaciais, que são de musculatura, de tensão. Depois da pandemia, cada vez mais as pessoas vêm no consultório com dores no dente, mas não são de origem dental. A causa não é o dente. E é dificílimo, porque ele fala, dói o meu dente. Mas como a gente está com alto índice de estresse, distúrbios de sono, depressão, que não tem jeito, a primeira parte, como a gente bate sempre aqui, quem vai falar primeiro é a boca,
ele sente dor no dente, mas às vezes é devido a um apertamento, é devido a outra que não está relacionada exatamente ao dente. E se você pegar um profissional, às vezes, que não está tão familiarizado com o assunto, ele vai abrir quase todos os seus dentes. Abrir assim, tratar o canal de quase todos os seus dentes. E às sendo vezes, que não é isso que... Às vezes tem paciente que pede causa. extração, pede, tira o dente, eu não aguento mais, tira o dente. Só que a dor não vai passar. Você vai tirar o dente e a pessoa vai sentir dor como se houvesse o dente, porque a dor não tá ali. A dor está em outra região que está inflamada e está desencadeando todo o processo. Todo um processo. E então, por isso que eu falei que entra um pouco da parte de medicina, porque aí você tem que ficar um pouco ali nessa área. E, Ná, eu queria conversar um pouquinho com você de, assim, especificamente essa rotina que você falou pra mim. Você atende em 12 consultórios. Você é especialista em endodontia e hoje é a sua área de atuação, né? Você só trata canal, vamos dizer assim. Só que em vários consultórios. Como é que é esse giro, como é que é a escolha desses consultórios? Porque não deve ser fácil, né? Você, que nem aqui no consultório vem, a gente fica aqui. Tem o conforto de você ficar no mesmo espaço. Sim. E você fazer mala, ir para outro consultório, fazer mala, ir para outro consultório. Você tenta colocar todos, por exemplo, assim, hoje eu vou atender só nesse consultório ou não? Porque eu sei a resposta, porque eu sei que você atende várias vezes, você vem aqui no consultório atender e no mesmo dia ela vai atender em mais 2 consultórios. Como é que é essa rotina? Olha, não tem uma rotina. Começa daí. Já começa aí, não tem rotina. Não tem uma rotina. Eu tento sempre focar em zonas. Boa. Então, por exemplo, eu tô na Zona Leste, então eu tento abraçar todos os consultórios da Zona Leste. É possível? Não. Nem sempre. Porque eu tô lidando com dor. Então, seria ideal que, eu tô com dor hoje eu tô na Zona Leste, então... Dor não escolhe dia, não escolhe hora. Eu fico, às vezes, nesses movimentos. Eu tento focar em zonas e tento, no máximo, ir em 4 consultórios no dia. Esse é o meu máximo. Mais do que isso, já devido a trânsito, tempo, já não é tão válido para mim. Então, eu tento fazer essa divisão em zonas, mas tem dia que eu venho da Zona Leste, vou para a Zona Sul e Norte... Mas a gente vai atendendo a demanda. Eu vou tentando encaixar. Tem alguns consultórios que eu já atendo o dia inteiro. Mas a parte de tratamento de canal, a gente não quer que ele chegue, né? A gente quer tentar a prevenção ao máximo, né? Então, tentar reabilitar com uma restauração. Caso não dê certo, aí a gente evolui para um tratamento de canal. Mas sempre vão existir outras tentativas. Então, não é um tratamento que demanda volume de paciente. E às vezes, quando demanda volume, a gente consegue programar numa tarde, numa manhã. Então... E aí você vai fazendo sua agenda. Vou fazendo conforme... Sem rotina mesmo, literalmente. Não, sem rotina. E só o que eu queria comentar um pouquinho com você, que esses dias a gente teve uma dúvida aqui no consultório, que a paciente tinha necessidade de retratar o canal, né? Então, já tinha feito tratamento de canal no dente. Então, os pacientes muitas vezes têm essas dúvidas. Doutora, mas eu já fiz o canal desse dente, então eu não preciso mais fazer o canal. Mas nem tem canal para ela tratar, porque eu já fiz, já tirou o canal. Então, assim, vamos só pincelar um pouquinho para trazer esse entendimento que o tratamento de canal, pensa que a gente vai tratar a raiz daquele dente, porque ela está contaminada. Anteriormente, se ela nunca foi tratado o canal, tinha um nervo, né, um tecido vivo ali. Então a gente remove esse tecido vivo que foi infiltrado e coloca um tecido artificial, que é uma gutta-percha. Mas, se o paciente não cuida, a cárie vai voltar a se instalar no dente e ela vai infiltrar nesse tecido artificial também. E aí precisa sim retratar. Só comentar um pouquinho sobre isso, porque foi uma dúvida do consultório esses tempos. Doutora, mas eu já tratei o canal, eu não preciso mais tratar. Então, só pincela um pouquinho isso pra gente, você que é especialista no assunto. Eu vou tentar trazer mais na parte lúdica, tá? A gente pensa que a gente tá lidando sempre com bactérias. A bactéria, a gente não consegue simplesmente pegar ela na mão ou pegar em qualquer local e eliminar. Quando a gente trabalha dentro do dente, a gente tem que eliminar o máximo de bactéria possível. Por exemplo, na nossa pele, nós temos muitas bactérias e nosso corpo convive com essas bactérias e tá tudo bem. Ele tá ali convivendo em harmonia. Na nossa boca, nós temos um monte de proliferação de bactérias, mas a nossa boca também se adequa a esse nicho. É a mesma coisa dentro do dente. Essenciais, né? Muitas são essenciais. Exato. Né? Então, dentro do dente, a gente vai trabalhar com bactéria, micro-organismos. Então, a gente vai tentar eliminar.
mas às vezes não é o suficiente. Às vezes, aquele micro-organismo é um pouco mais resistente, é um organismo mais, digamos, pode ser um fungo, pode ser qualquer outra bactéria, qualquer outro micro-organismo que seja um pouco mais resistente. Ou também, cárie. A cárie ela não se alimenta de tecido inorgânico, ela vai se alimentar de tecido orgânico. Então, toda vez que eu falo de raiz, é um tecido vivo. Então, ele sempre vai procurar alguma casinha para ele se alimentar. Então, deixou de... eu fiz a restauração não ficou bacana, ou eu não tive os cuidados adequados, ele vai se alimentar do tecido onde ele pode se alimentar, que é o dente. Então, pode sim voltar a essas bactérias criarem-se ali dentro e proliferar cada vez mais. Aí, por uma lesão, um abscesso ou algo do tipo. São inúmeros os diagnósticos. E aí, né? Cabe uma tentativa de um retratamento de canal. Retratamento. Aí se remove esse material, remove algumas paredes laterais com uma margem de segurança. A gente remove esse material, as paredes com uma margem de segurança e trabalha com substância química ali dentro e também com um material removendo toda aquela guta que já está inadequada ali dentro. Perfeito. E agora eu queria entrar um pouquinho com você. Você já comentou comigo que às vezes você tá com uma rotina, às vezes um pouco cansada. Porque é lógico que trabalhar em 12 consultórios dá conta de casa e dá conta da casa em si, dos filhos, que são os gatos, que são os animais que também dão trabalho, do marido. Olha, meu filho, o mais recente, meu gatinho, olha, eu falo que tudo que eu não penei com a primeira gatinha, eu tô aprendendo com ele, porque olha, ele é totalmente, é um bebê, literalmente. E aí você se sente hoje mais estressada? Como é que tá a sua saúde em relação a isso também, né? Então, essa rotina. Eu acho que é muito importante a terapia. Sempre estive bem? Não. Fiquei com um pezinho no burnout? Com os dois. Você comentou comigo, por isso que eu falei, eu vou conversar com ela um pouco sobre isso. É bom a gente colocar essa vulnerabilidade de que é cansativo também, né? Às vezes, mas você trabalha sentada ali. É preocupante. A gente muito tem engraçado você falar isso, porque é um ponto que falam bastante mesmo, né? Pra sobre, mas você fica no consultório sentada, você trabalha o dia inteiro sentada. Pra mim também. Você vem aqui o dia inteiro, tá estressada pra quê? Só que as pessoas esquecem que, de repente, um erro na área da saúde pode custar até mesmo a vida de uma pessoa. Sem dúvida. Lidar com bactérias e se de repente movimentar para algum lugar errado, a pessoa pode ter algum problema no coração. A pessoa pode ficar paraplégica. Hoje em dia tem se falado mais das coisas que iatrogenias que acontecem na parte da odontologia. Sim. Na verdade, o acesso está um pouco melhor, né? Porque já existiam essas iatrogenias. É que hoje em dia a gente consegue conversar mais sobre isso. Então, quando você está atendendo, uma vida a cada 1 hora. Então, e um chefe a cada 1 hora. Porque cada paciente é um chefe, né? E isso tudo gera uma cobrança, né? Eu tenho uma cobrança excessiva comigo por sempre trabalhar. Desde pequena, eu perdi um pouco desse time do que era viver as fases, porque eu já fui direto para adulta. Então, eu tive um pré-burnout. Então, a minha psicóloga que me deu um prazo. Falou, olha, você tem tanto tempo para poder reduzir a sua agenda. Porque eu trabalhava 12 horas por dia, todos os dias, e de sábado também. Por não conseguir falar não. Respeitar, Eu não conseguia lidar bem com não. Eu sempre colocava a dor do próximo em cima da minha. E aí eu fiquei esse looping o tempo todo. Eu falei, aí até o ponto que eu resolvi, falei, não tá bem, eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem na profissão. Mas eu não conseguia identificar ou não estou me sentindo bem na profissão
Eu falei assim, mas eu amo fazer isso. Quando eu termino e a pessoa fala comigo, eu me sinto muito bem. Por que eu não fico feliz? E aí foi um momento que eu fui pra psicóloga. E aí estou ainda em terapia, então ela me conduz, ela vai trabalhando essa parte. É a gente saber pausar, né? Exato. É que a gente às vezes não sabe, a gente não sabe descansar, né? Então a gente não desiste, descansa. E né? essa Porque, parte é também eletrônica vem muito forte, né? A parte eletrônica de você conseguir ter a informação muito rápida. Não deixa a gente descansar, porque a gente chega em casa às vezes, só que aí já tem mensagem do próximo paciente perguntando quando que vai a próxima sessão, eu estou com dor, eu estou com aquilo, então você não descansa, você fica full time trabalhando quando tá em casa, ou até mesmo você chega em casa e você acha que você vai descansar, só que aí você veste outra roupagem. Sim. A roupagem da mulher. Aí você tem que trabalhar em casa. A louça, a roupa tá passada, tá lavada. Os meus bebezinhos estão cuidados. O meu marido tá intacto. Eu tô fazendo o papel de esposa exemplar. Ele tem um interesse em mim. Então isso é uma coisa que você fica... É um conjunto, porque não é... A gente fala assim, né? O burnout ali é só o trabalho, mas não é. É talvez também muita exigência dessa segunda roupagem, como você falou. Porque junto com um trabalho excessivo, tem o fato da gente ser mulher, ser um pouco mais cobrada, né? Inevitavelmente, somos sim um pouco mais cobradas. E então, assim, além do trabalho, tem a cobrança de nós com nós mesmos, tem a cobrança da casa, tem a cobrança se o marido tá bem servido ou não tá bem servido, porque por mais que a gente tá, assim, evoluindo nessa parte de que mulher também trabalha, mulher também tem, né, tem que ter o seu lugar de descanso, eu acho que a gente ainda se cobra muito em ser aquela mulher perfeita, que também vai cuidar da casa, que também vai cuidar do marido, que também vai... E talvez isso acelere esse estresse excessivo. Tem uma jornalista que eu sempre acompanho, Gabriela Priori. Eu gosto muito dos conteúdos dela e tem um vídeo em si que ela fala sobre essa busca incessante que nunca vai passar. Porque tem um trecho que ela fala sobre quando se a mulher tá com esmalte, se a mulher não fez a unha, ela é desleixada porque ela não fez a unha. Se ela fez a unha e pintou de vermelho, ela tá querendo sensualizar. Chamar muita atenção, porque pintou de vermelho. Agora, se ela se veste mais masculinizada, ela perde a credibilidade, porque ela não tem aquela sensação de acolhimento, de mulher meiga, né? E se ela também se veste muito... Meiga, ela não tem respeito. Ela não tem respeito. Então, assim, a gente fica totalmente no looping eterno, né? E se você parar na parte da odontologia também, para poder falar da mulher, é até mesmo isso, porque a mulher, ela traz esse acalento. Para nós é um pouquinho mais fácil porque traz aquele acalento. Mas no momento onde a gente vai ouvir sobre odontologia em palestras, em congressos, quem é a maioridade em relação à palestra? É masculino. Sendo que, assim, na minha sala, nós éramos em 89 alunos, devia ter 13 homens. Você entende? Hoje, a maior parte da população é mulher. A maior parte, eu não vou saber falar o certo, mas eu lembro que estava entre 62% mais ou menos de dentistas mulheres. Sim. Então você parte pelo... Eu achei que é pouco, achei que pudesse ser mais. Hoje em dia, né? Eu tô falando de 2020, eu acho que o índice. Mas, e também, a mulher foi entrar na odontologia em 1900. A gente tá falando de um passado recente, 1900, a gente tá em 2024. Então, assim, se você parar pra pensar, é totalmente desproporcional. Então, tem aquela cobrança. Eu preciso me provar. Pra quem? Mas a gente precisa. A sociedade impõe isso pra gente. Quando a gente repara que a gente tá entrando nesse loop, a gente dá uma segurada. Eu acho que o importante nisso é a gente realmente se autoconhecer, saber quem a gente é, saber o que a gente está buscando, os nossos objetivos, tanto na profissão quanto em casa, para não deixar se tomar por essa demanda grande de achar que a gente tem que ser super heroínas em todos os lugares, né? No consultório, em casa, enfim. É isso.
Legal. Ná, vamos para um jogo rápido? Bora. É a primeira palavra que vier na sua cabeça, tá bom? Não, primeiro agora é um jogo rápido, mas é rápido. Vamos lá. Uma frase. Um dia por vez. Um livro ou um filme? Um livro. Bom Dia, Óbvios. Ai, que você me deu e que eu amei, que eu dei pra Jennifer. Muito bom. Muito Ai. Inclusive, ele é um podcast. Ele é um podcast. Ele é da um Marcela podcast. Ceribelli. E é muito legal. sensacional. Vale muito a pena escutar também. É muito bom. Vários temas muito legais. Sua espiritualidade em uma palavra. A minha vida. Um defeito. Teimosa. Nossa, eu acho que esse, não, sem sombra de dúvidas. Um sonho. Olha, no momento, tá sendo me formar no mestrado. Finalizar o mestrado. Finalizar o mestrado. Já tá um sonho ótimo para eu realizar agora. Um dia por vez, pra você mesmo que disse. Um dia por vez. Nayara por Nayara. Nayara por Nayara. Intensidade. Intensidade. Eu não sei viver menos. Eu só sei me doar 100%. Se é pra pular, 100%, tem que ser de cabeça. Exato. Tem que ser profundo. No raso não dá, né? Não dá. Nunca fui e não vou conseguir nunca ser. Agora eu vou falar uma situação e você vai falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Certo? Então vamos falar. Saindo daqui, marquei uma consulta e você vai passar no dentista. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Escovem os dentes. Não, você. Ah, tá, eu. Saindo daqui, você tem uma consulta com o dentista, agora. Fala, Nay, agora você vai passar ali, você vai passar com o doutor X, doutor Josias. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Socorro, né? Porque eu também não gosto de dentista. É sobre isso? É sobre isso, eu também, É sobre gente, eu sou paciente. Nós somos dentistas, mas também somos pacientes. Detesto barulhinho. Mas é essencial, é necessário, ela sabe disso. É. E a nossa Eu vou, ideia... a gente não gosta, mas eu vou. Mas a nossa ideia aqui é justamente essa, é tentar mudar essa percepção. Vamos ver se a gente consegue, escutando vocês cada dia mais, certo? Obrigada! Ah, adorei! E é isso. Esse foi o Aerocast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem nenhum episódio. Curtam a gente nas redes sociais, sigam a gente nas redes sociais também, podem curtir também lá. E espero encontrar vocês na próxima última quinta-feira do mês. Tchau, tchau!